Então vamos para a nossa primeira pergunta, que é: o que você precisa obrigatoriamente para aprender programação? Você precisa de um computador, beleza? Não tem como fugir. Eu sei que tem muita gente ainda no Brasil que não tem um computador, e aí pode ser um notebook, pode ser um desktop ali normal, não precisa ser um computador forte, um computador que abra o Chrome, que abra o Internet Explorer, ou o Edge agora da Microsoft, Mozilla, Firefox, qualquer navegador que você utilize aí, você já consegue utilizar para programar. Até teve uma época na faculdade que roubaram o meu computador e eu utilizei o computador da minha avó. Ele era lentinho por natureza, mas eu consegui utilizar ele para aprender programação. Não era a programação que deixava o computador lento, ele era lentinho mesmo, mas era mais do que suficiente para eu conseguir aplicar o que eu estava aprendendo de programação na faculdade. Então você precisa sim ter um computador, mesmo que ele seja um computador fraquinho, ok? Não precisa ser um computador forte. Você precisa ter também vontade de passar por esse processo. Significa que você tem que amar programação? Que você tem que idolatrar aprender programação? Não, de forma alguma. Você só precisa ter claro que se você estiver fazendo isso por razões financeiras, por exemplo, você precisa ter em mente que para você atingir esse objetivo financeiro que tem lá no fim, que é uma carreira promissora, um salário legal, esse tipo de coisa, tem no processo o aprendizado de programação. E você tem que estar disposto a passar por isso para conseguir esse prêmio, que é ter uma carreira legal de programador. Então, você não precisa amar programação, mas você precisa estar disposto o suficiente a pôr a mão na massa e a aprender programação, mesmo que você não ame fazer isso. Mas não comece nenhum curso achando que você vai ter que idolatrar, e se você não idolatrar, você está no lugar errado. Não necessariamente você tem que amar aquilo, você simplesmente tem que estar disposto a fazer aquilo por uma finalidade que seja do seu interesse. Então, até o momento, você tem que ter um computador e você tem que ter vontade de aprender, seja por razões financeiras, seja porque você tem afinidade e você gosta. Agora, você precisa saber inglês para aprender programação? Não, mas eu vou elaborar melhor essa resposta. O inglês, ele facilita a sua vida em praticamente todas as áreas por um simples motivo. Tem muito conteúdo acessível que você pode fazer, até de graça, se você souber inglês. Então, o fato de você saber inglês é um bônus que te ajuda a acelerar o seu aprendizado, um bônus que te ajuda a ter mais acessos a conteúdos, mas isso não é exclusivo da programação, isso é exclusivo para grande parte das áreas da sua vida, seja até para fazer exercício, por exemplo, em inglês você vai encontrar muito conteúdo na internet. Agora, o fato de você não saber inglês definitivamente não te impede de você aprender programação, porque os termos que são utilizados na programação para você programar são poucos e são muito simples de você aprender. Então, mesmo que você não saiba nada, que você nunca tenha visto uma palavra em inglês, você vai ter que aprender ali algumas dezenas de termos, tipo qual o significado de algumas palavras, só para fazer mais sentido o que você está escrevendo. Mas você definitivamente não precisa saber inglês para aprender programação. Agora, para você entrar no mercado de trabalho, você precisa de inglês? Eu vou te dizer que se você tiver inglês fluente, isso nunca vai ser uma barreira para você entrar numa vaga. Mas, ao mesmo tempo, tem muitas vagas que não exigem inglês, porque a gente está falando aqui do Brasil, e a grande maioria da população não fala inglês. Mas se você puder, no momento em que você começar a aprender programação, se preocupar em aprender o inglês técnico, que é principalmente você conseguir ler documentações que a gente tem aqui sobre linguagens, sobre alguns artigos, ou seja, você não precisa ser fluente a ponto de conseguir falar com todo mundo, de ter a melhor comunicação em inglês, mas se você conseguir consumir conteúdos em inglês, é algo que vai te ajudar bastante e o esforço para você chegar nisso não é tão grande. Eu digo isso porque quando eu entrei na faculdade de engenharia da computação eu não sabia nada de inglês e o primeiro passo foi adquirir esse inglês técnico e, cara, aquilo abriu portas para mim mesmo eu não sendo fluente. Então, é uma dica que eu dou. Você não precisa, mas se você tiver, com certeza vai te ajudar e não foque em ser fluente, foque em conseguir primeiro o básico, que é o inglês técnico, depois você decide o que você vai querer focar aí para aprender o seu inglês. Agora, será que você precisa ser muito bom em matemática? Não, isso acabou sendo associado ali ao mundo da programação, porque a programação ela surgiu da matemática indiretamente, né? Então tem muitos fundamentos de como a programação funciona que parte da matemática. Mas hoje a programação ela evoluiu de tal forma que o trabalho de um programador ele não é focado em criar tecnologias que muitas vezes acaba necessitando de uma boa matemática.
e sim em resolver problemas das empresas, das pessoas, da sociedade. E para você fazer isso, você vai reaproveitar muita coisa que tem pronta. Então você vai ter que se preocupar muito mais com a estrutura do seu programa, se preocupar se aquele programa resolve de fato a necessidade daquele cliente final, do que com cálculos, com contas em si na construção de uma aplicação. Isso não é utilizado principalmente no nível iniciante. Agora, quando você está chegando num nível mais avançado, num cargo sênior, numa empresa grande, o que pode acontecer é que você trabalhe numa aplicação de grande porte, que tenha uma quantidade de clientes muito grande utilizando, como por exemplo um banco que tenha 50 milhões de clientes, como por exemplo um e-commerce como o Mercado Livre, como a Amazon, e principalmente isso em dias excepcionais como a Black Friday. Para você aguentar o volume de clientes utilizando simultaneamente aquela aplicação, você acaba tendo que efetuar otimizações tanto na infraestrutura quanto no código, para que você consiga garantir um bom serviço para todos esses clientes, mesmo que eles estejam utilizando tudo ao mesmo tempo. Então, quando você está num nível mais sênior da sua carreira, você acaba começando a ter oportunidades de trabalhar em aplicações de grande porte. E essas aplicações, elas podem acabar precisando dessas otimizações de performance, e aí sim vai entrar o que é chamado de análise de algoritmo, em que você vai ter que olhar a performance, a eficiência do seu código utilizando algumas continhas, mas que a conta mais difícil que vai ter lá é executar um logaritmo, por exemplo. Então, resumindo, você não precisa saber matemática para aprender programação. Pode ter alguns casos específicos que você precise sim dar um passo a mais e adquirir um certo conhecimento de matemática para efetuar análise de algoritmo, analisar a eficiência de um algoritmo. Mas aí a gente já está falando de aplicações muito grandes, muito escaláveis, robustas, com milhares, milhões de clientes utilizando essa aplicação. Agora, ó, presta atenção, se você chegou até aqui para estudar Machine Learning, ou inteligência artificial, ou aprendizado de máquina, seja como você ouviu falar esses termos, o estudo disso é baseado em estatística. O funcionamento dessas coisas, desses modelos, eles são estatísticos. Então, você vai sim ter que aprender estatística, você vai ter que aplicar matemática, mas não porque o código exige isso, e sim porque as técnicas de programação que você tem que aplicar para gerar bons modelos de predições, você vai precisar sim ter um conhecimento de estatística. Mas veja que isso é uma carreira específica, que a carreira em si exige que o profissional tenha um bom conhecimento em estatística. Mas, de novo, reforçando, não é a programação em si que está exigindo que a pessoa saiba matemática, e sim o ramo de atuação que ela escolheu. Porque para você ser um cientista de dados, você tem que saber estatística para você conseguir resolver os problemas que um cientista de dados precisa resolver. Então, se você sabe usar uma calculadora, por exemplo, você sabe o suficiente de matemática para conseguir aprender programação e entrar no mercado de trabalho. Resumindo, para você aprender programação, você não precisa saber inglês, mas é interessante que se você decidir entrar nesse mundo, você aprenda pelo menos o inglês técnico. Você precisa ter um computador, porque senão seu estudo, seu aprendizado ali de programação vai ficar muito prejudicado e você não precisa ser bom em matemática. Se você souber utilizar uma calculadora, por exemplo, isso já é suficiente para você aprender programação e entrar no mercado de trabalho. Eu te espero no próximo vídeo. Valeu!